Começa agora mais um Comprar e Vender nessa segunda-feira, dia 23 de novembro. Bom, como de costume, temos nossos dois convidados cativos do programa, o Flávio Conde e o Pedro Gaudi, analistas independentes da consultoria Whatscall. E hoje, como o programa, o foco é as elétricas, a gente recebe o convidado especial, Sérgio Tamashiro, que tem uma longa experiência cobrindo o setor, foi analista do Safra durante muitos anos e hoje está no Haitong. Muito obrigada pela participação, Sérgio. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Paula. Muito obrigada. Bom, vamos começar falando com o foco do programa mesmo, que é as ações do setor elétrico, né? Eu queria começar falando um pouco de CESP. A gente separou aqui 6 empresas do setor para a gente comentar, mas eu queria que a gente começasse falando sobre CESP e aí já dentro da empresa a gente já inclui também o leilão das hidrelétricas, que está bastante em pauta aí, que vai ser o que vai marcar também esse mês de novembro, né? Certo. Bem, com relação à CESP, é um tipo de empresa assim, que eu gosto, pelo fato exatamente dela ter um fluxo de caixa pré-definido aqui, desde agora, 2016, até o final do prazo de concessão dela, que é 2028. Ou seja, praticamente ela está toda vendida, não tem grandes variações de fluxo de caixa. Então, é uma empresa que tem segura e que atrai bastante esse tipo de investidores, que quer um fluxo de caixa defensivo. Agora, desculpa claro. interromper, mas na semana passada a empresa anunciou que não iria participar do leilão, que ela tem 2 parques que vão ser leiloados agora pelo governo, que é o de Ilha Solteira e Jupiá. Esses 2 parques representam 75% da geração da empresa e ela vai deixar esses 2 Com parques. certeza. A dúvida que fica, e agora o que vai acontecer com a empresa? Acontecer? Ela mesma já anunciou que não teria um plano B para ela. É verdade. Nós já consideramos o fluxo de caixa dela já com 1/3 restante. Ou seja, já desconsideramos que ela esteja competindo por esses 2/3 da capacidade atual. Então, ou seja, esse 1/3 é que tem um fluxo de caixa bastante pré-definido. Tá? Já informou que pelo valor voltou, são quase 14 bilhões de reais, que ela não teria condições de estar entrando nesse leilão. Tá? Ela tinha uma intenção de entrar na usina menor, que é de Jupiá, mas também depois eles acabaram não mostrando mais interesse. Provavelmente são chineses que vão estar entrando e ganhando nesse leilão. Tá? Então agora qual que é a situação dela? Falou, olha, ela fica com esse 1/3 e provavelmente ela vai estar começando a participar de novos leilões a partir do ano que vem, tá, de novas usinas. Ou seja, ela vai ter que entrar em projetos que nós chamamos de Greenfield. Ou seja, são os projetos que o governo ainda vai estar leiloando. Mas eles vão ser projetos bastante competitivos. Sérgio, só para entender melhor, a CESP é uma geradora de energia, ela não distribui, ela só gera, quem distribui é a Eletropaulo ou outras empresas. Essa perda das 2 usinas já foi precificada, ou seja, já tiraram essa receita, esse resultado de dentro do preço dela, da cotação ou não? Totalmente. Acho que o mercado já considerou, já faz alguns meses, que ele já sabia que esse leilão, que essas usinas não seriam renovadas. Tá? O governo já tinha oferecido essa proposta de renovação em 2012. Em 2012 ela já pegou e falou, não tenho interesse. E quando ela falou não tem interesse, ela foi indenizada? Não para essas 2 usinas, porque ela receberia um valor de indenização pelos ativos, valor dos ativos não depreciados. E esse valor aqui era muito baixo, menos de 100 milhões de reais. Isso não é um valor significativo. Ou seja, com aquela MP 579, né, de 2012, a empresa que tem um ativo depreciado perde o ativo. Perde o ativo. Tá? Ela ainda está apenas sendo questionada judicialmente a indenização de 3 irmãos. Que isso aqui é uma indenização que o governo inicialmente tinha oferecido 1,7 bilhão de reais, tá? E a empresa estava questionando um valor acima de 6 bilhões de reais. Como não teve um acordo, isso aqui está indo praticamente à esfera judicial. E de 2012 para cá, então, a ação foi caindo? Sim, sim. Foi caindo, primeiro tinha essa expectativa que pudesse, primeiro essa indenização de 3 irmãos subir de valor, a coisa que não ocorreu. Aí depois agora com essa expectativa de ter uma melhor oferta pela parte da renovação de Jupiá e Ilha Solteira.
Tá? Ou era principalmente que as empresas, os investidores tinham a esperança que a CESP, pelo fato de estar operando já há mais de 30 anos, fosse participar, mas em parceria com o sócio investidor, e por que será ela no não caso dos topou? chineses. É que no caso os chineses, né, são os donos do capital. Sim. Se é o dono do capital, ele prefere. Se ele tem um capital total, ele não precisa de parceiro. Então eles convidaram a CESP para ser um operador. Aí a CESP falou, olha, não quero ser operador. Era a mesma para isso, ser operador? Sim, ganha-se muito pouco. A gente faz um paralelo, né? Eles queriam ser o dono do restaurante, dividir-se os lucros do restaurante, não ser um garçom do restaurante, ser meramente um operador. E para ser sócio ia gastar muito dinheiro? Também. A gente imaginava aí que ela teria tipo um cheque em branco, a SES. Se a SES tinha capital para colocar R$1 bilhão, os chineses entrariam com o restante 13 bilhões. Até um limite de mais ou menos 3 bilhões de reais, então os chineses entrariam com 11 bilhões restantes. Né? Mas aí o chinês falou, não, eu entro sozinho. Acho daí que deve ter sido o acordo final. Então já está precificado. Está precificado essa pena. Agora, já partindo aí para a parte do leilão, seria uma outra parte também que eu queria te questionar. A CESP falou que ela não encontrou, ela tentou procurar parceiro, mas não encontrou nos critérios que ela estava buscando, né? E essas duas usinas, elas são 14 bilhões e o leilão inteiro soma 17 bilhões que o governo pretende arrecadar. A minha dúvida é, será que esse leilão pode ser um fracasso? Teria interesse? Os chineses vão querer entrar mesmo no leilão? Os chineses entram, portanto, aí então acho que o leilão não vai ser um fracasso. Ou seja, se os chineses conseguirem entrar com a usina da CESP, 14 bi, os outros 3 bilhões até podem ser adquiridos pelos próprios atuais operadores, ou seja, CEMIG e depois pela Copel e os outros ativos da Celesc. Acho que não teria problema de disputa por esses outros ativos fora os da CESP. Tá? E o problema da CESP, tinha perguntado lá, que ela também procurou outros parceiros, seriam que mesmo para uma CESP, uma empresa como a Tractebel, que ela teria que colocar 9 bilhões de reais, 9 bilhões falando, que 5 bilhões pela usina menor e 9 bilhões pela usina maior. Tá? Em 9 bilhões pela usina maior, mesmo se ela entrasse com 1/3 cada um, seriam 3 bilhões de reais para cada uma das empresas, o que é um montante vultoso para qualquer uma das empresas listadas no Brasil. Então, acho que seria muito difícil também para essas empresas listar, conseguirem até uma aprovação do Board of Directors, do Conselho de Administração, para um investimento assim em tão curto prazo. Agora, outra questão que eu também teria é esse leilão, falam que está muito condicionado também à aprovação da MP 688. O Senado postergou a votação da MP para a véspera do leilão, né, para o dia 24, o leilão vai acontecer dia 25 desse mês. Minha questão é, se não aprovarem essa MP, corre o risco desse leilão não dar certo? Poderia sim. O problema acho que foi a forma como é que se fizeram a MP. Eles deviam ter feito duas MPs independentes. Uma MP para a solução do risco hidrológico e outra MP exclusiva aqui para a renovação das concessões. Aí o problema o grande questionamento do mercado é com relação às formas da proposta do governo para a resolução do risco hidrológico, que não tem muito a ver com essa parte do leilão. Então o problema está sendo, nesse curto espaço de tempo, ele conseguir uma proposta ideal para que o mercado aceite essa proposta para resolução do risco hidrológico. Então é um risco, sim. Mas, na sua visão, você acha que o leilão deve ocorrer, deve atender à expectativa do governo? Eu acho que atende, sim. Eu acho que atende, eu acho que deve ter o leilão. Talvez, se não conseguir aprovação, tá? Sabe-se que, de repente, já vai atrasar-se uma semana. Tá? Atrasando-se uma semana, o que pode ocorrer é o desembolso desses 11 bilhões de reais atrasarem uma semana a mais também. Mas deve ocorrer o leilão, sim. Bom, Tamashiro, como é de costume desse programa, no final de cada empresa a gente fala comprar ou vender. CESP, no caso, seria comprar, vender ou manter? Eu acho que eu gosto da CESP e continuo comprando. Continuo recomendando a compra, mesmo sabendo que perdeu 2/3 dessa capacidade, esse 1/3 ainda apresenta um bom upside.
Então, para mim, ainda é O comprar. investidor não precisa ficar assustado com a notícia de que ela vai ficar sem 75%. Não tem, Qual não que é o tem. seu preço-alvo para... É R$19, E ao ela- final de 2016. E ela está quanto agora? Em torno de 15,5. Bom, vamos partir para um outro case também que é bastante comentado, que é a CEMIG. O papel era o queridinho do setor, já caiu mais de 50% desde maio, batendo as mínimas aí de 2010. Para você, CEMIG, comprar ou vender? A CEMIG eu fico fora. Tá? Acho que não recomendaria comprar agora. Tá? Acho que essa queda de 50% ela é justificável. Tá? Primeiro, acho que tem um ponto muito importante na parte de investimento, é que nós temos que conhecer muito bem o management, ou seja, os dirigentes da empresa. Tá? Quais são os objetivos que o dono quer com a empresa? Rentabilidade, crescimento, que taxa de retorno. Tá? E hoje, acho que com esse governo, que houve a mudança do governo PSDB para o PT, você não tem muito claro esse tipo de direcionamento por parte da empresa. Tá? Eu acho que eles são uma empresa que o grupo de diretores, eles são muito vagos nos objetivos que eles querem. Ou seja, não falam muito claro, olha, vai participar ou não do leilão? Olha, estamos estudando. Tá? Então, em todo tipo de resposta, a gente sente que ele quer participar de tudo. E no final, quando eu acho que o objetivo é muito grande, ele acaba não tendo foco. Então, esse aqui é o primeiro. Então, acho que é um problema de management da parte da empresa. O segundo é o elevadíssimo endividamento dele. Então, ou seja, eles fizeram muitas aquisições, né? E fizeram aquisições utilizando aqui capital dos bancos, então, ou seja, não é o dinheiro barato do BNDES. Então, eles são endividados com taxa Selic. Então, está com uma dívida grande e hoje cara. Então, acho que hoje ficar fora é melhor. Melhor solução. Mesmo tendo caído esses 50% desde maio. Acho que mesmo depois de cair esses 50%. Você diria que no começo do ano o mercado deu benefício da dúvida e foi vendo como era o management e tirou? Acho que sim, uma parte sim. E depois também acho que foi o ponto principal, dependendo, acho que o mercado via que de repente o aumento de taxa de juros seria mais temporário. Eu acho que hoje como é que está se vendo que essa curva de juros é por muito mais e aí pega longo prazo, a dívida da empresa. acaba se afetando muito. Então, ou seja, o que vê com o mercado em geral é que aquelas empresas que ninguém quer, eles acabaram realmente sendo abandonadas. E está tendo uma concentração muito grande naquelas empresas que o mercado gosta. Está se mudando aquelas preferências de mercado hoje. E Mariana teve algum efeito na CEMIG? Não, por enquanto não. Quer dizer, ela seria mais acho, secundário pelo nível de atividade das indústrias locais, que pode ter um aumento aqui assim do rigor pela parte dos ambientalistas, dependendo de alguns tipos de atividade industrial, pode ter uma redução temporária, mas não teve nenhum tipo de efeito. E nem para o investidor que busca dividendo também, CEMIG não é mais um case interessante. Ela não está um papel que a gente chama de caro, está até mais pelo lado do barato, mas que nessa parte de dividendos é lucro, derivado de dividendos, o lucro é derivado do dividendo. E lucro, como uma empresa tem um endividamento muito elevado, pode ter uma volatilidade muito grande nos seus resultados. Né? Então, de repente, aquele dividendo de 7%, 8% pode acabar caindo pela metade. Então, ou seja, não é apenas o valor absoluto de dividendos, mas também essa estabilidade desse fluxo de caixa para ela. Eu acho que você tem essa dúvida principal dessa volatilidade dos resultados dela. Bom, vamos passar agora para a terceira empresa, seria a Eletrobras, uma empresa que já não é tão queridinha assim como já foi a CEMIG, tem vulto aí de corrupção na empresa, investigação em torno disso. Mas, ao mesmo tempo, o papel já subiu mais de 50% esse ano. Por que os investidores estão correndo atrás desse papel e se esse papel é interessante? Olha, a empresa, hoje, ela tem um atrativo que chama-se o reembolso desses ativos que foram devolvidos aqui em 2012. Tá? E esse reembolso, novo reembolso até, ele pode somar em torno de 20 bilhões de reais para ela. Uma empresa que ela vale menos de 10 bilhões de reais. Ou seja, até poderia mais que dobrar de preço, não apenas esses 50%. Tá?
A diferença que eu fico vendo é esses reembolsos aqui dos ativos, eu acho que eles ficam inflados. Ou seja, não é porque ela vai receber 20 bilhões, tá, que o valor de mercado tem que subir esses 20 bilhões de reais. Né? Ou seja, o que você vai fazer com esses 20 bilhões? Tá? E normalmente o que eu fico vendo é, esses 20 bilhões vai ser um dinheiro novo, que ela vai estar recebendo através das tarifas de energia, e vão ser utilizados para projetos ruins. Né? Ou seja, ele também não está garantido que ele vai receber tudo de uma vez. Então, esses 20 bilhões ele vai receber ao longo de 30 anos. Tá? Então, ao invés de receber uma bolada só, que aí seria bastante importante para ela vai receber parceladamente e ao longo de muito tempo. Tá? Então, o que eu falo? Ele vai ficar recebendo dinheiro bom todo mês e provavelmente ele vai utilizar para tapar buracos de atividades deficitárias. Faço até um paralelo. Dependendo um investidor ou um funcionário, ele vai receber ter uma promessa de receber um bônus de R$1 milhão. Vai virar um milionário. Tá? E de repente o empresário fala, olha, não tenho caixa agora, não vou te pagar, você merece R$1 milhão, mas eu vou te pagar aqui em 400 parcelas mensais. Então, ao invés de você receber esse 1 milhão de uma vez, você vai receber R$ 2.500 por mês, ao longo de quase 30 anos. Então, o que vai acontecer? Aquele R$ 2.500 por mês, ele vai virar como despesas dele do dia a dia. Ele vai ficar mais perdulário, gastar em jantares caros, etc., e não vai guardar nada. Então, isso aqui pode acontecer mesmo com a coisa com a Eletrobras. Vai receber muito dinheiro, mas como vai receber ao longo do tempo, e um prazo muito longo, ele provavelmente vai utilizar em maus investimentos. Ou para tapar o buraco das distribuidoras deficitárias. E, Sérgio, esses 20 bilhões já estão decididos? Não, não estão. Também aí ele pode ter um caso. Quando tiver essa decisão, como o book value, ele vai ter apropriar esse ganho, tá? Então provavelmente ela vai mostrar um resultado bastante forte, tá? E tendo lucros, tá? Você tem que ter o mínimo de 25% do pagamento de dividendos, aí tanto a ON quanto a PN recebem dividendos. Tá? E o que o mercado antes estava considerando, que não, ou sendo o lucro baixo, apenas a PNB teria direito ao recebimento dos dividendos mínimo obrigatório. Agora, sendo um lucro voltoso, ele pode ter dividendos tanto na PNB quanto na ON. E quanto que vai ser decidido? Esse aqui está dentro do cronograma da ANEEL de ter a resolução até o final do ano. Ou seja, não necessariamente até o final do ano, mas pode ser até o fechamento do balanço das empresas, que é mais ou menos 30 de março. Então, é um ativo também melhor ficar fora. Fico de fora. Ou seja, apesar dele ter um lucro muito grande, tá, a forma que você vai receber todos os resultados é muito incerto. Continue fora. E sobre a Eletrobras, a empresa também anunciou a venda da participação que ela tinha na CELG. Uhum. Esse anúncio pode ter trazido também algum trigger aí para a ação? É da CELG um pouco, porque não é apenas a CELG, faz parte daquele rol das empresas altamente deficitárias. São outras empresas distribuidoras também, tá? Da CEAL, Rondônia, Amapá, etc. São mais 6 distribuidoras. Então o mercado crê nessa possibilidade, olha, se vai ter a CELG, ele vai poder também vender essas outras 6 distribuidoras. Aí ele pode ser um fato positivo. Né? Só que o que eu fico imaginando tinha-se a expectativa que nessa renovação das concessões das distribuidoras, que o governo não autorizaria a renovação das concessões, ou seja, teria uma privatização mandatória pelo fato de não ter sido feita a renovação das concessões. Mas a ANEEL deu um prazo de mais 5 anos para essas empresas se ajustarem. Então, provavelmente não deve ocorrer a privatização nesses próximos 5 anos. Uhum. Ele vai utilizar esse dinheiro bom que está vindo da indenização para, de repente, colocar dinheiro nessas empresas distribuidoras deficitárias. Então, ou seja, apenas... bom negócio. É apenas bom pelo fato de estar vendendo apenas a CELG. Mas não dá para fazer esse mesmo raciocínio aqui para as outras 6 distribuidoras. Uhum. Bom, vamos passar para a próxima. Eletropaulo. Uma outra ação também que subiu muito. Demais. O que aconteceu? Quase voltou no 0 a 0 de novo. Tá? Acho que a grande diferença, no começo do ano, ele estava no início do processo de revisão tarifária. Estamos entrando no 4º ciclo de revisão tarifária. Tá?
E normalmente sempre quando tem as expectativas também se coloca um peso muito grande. E houve uma melhora sim das condições de retorno sobre os ativos, né, que a gente chama de WACC regulatório, teve um aumento de 7,5% para 8,09%. Tá? E isso aqui dá um efeito sim positivo no fluxo de caixa dela. Né? E se acaba fazendo, o valor das ações da Eletropaulo, o valor da companhia como um todo era em torno de 1,2 bilhão de reais. Então era muito baixo, dado o atendimento do número de consumidores dela. Então essa mudança, esse incremento do WACC, apenas com isso, ele tem um efeito grande. Tá? Então justificou até aquele aumento. Mas depois que começou a ter a expectativa de resultados trimestrais, principalmente depois que saiu o resultado trimestral dela, acabou se vendo que todo aquele reajuste tarifário, no fundo, ele está sendo insuficiente ainda para cobrir os custos operacionais dela. Ou seja, está sendo lucrativa, mas não tanto quanto estava sendo esperado antes da definição da revisão tarifária. Quanto foi o reajuste tarifário da Eletropaulo esse ano? É que o mais importante que o reajuste tarifário é o índice de revisão tarifária. O reajuste tarifário, esses anuais que a gente vê da Light, que foi agora de 16%, eles apenas cobrem custos, aumento de custos operacionais. Sim. Então, ou seja, não há mudança de EBITDA quando tem reajuste alto ou baixo. O que é importante para... Não tem. Não tem. Então, mesmo se vier de repente, olha, qual que seria o meu valuation quando reajuste da Light, reajuste anual, ele veio 16% ou menos 5%. O meu valuation não mudaria absolutamente nada. E a ação também não muda? Não deveria ter efeito nenhum sobre as ações. Então, tanto é que quando ela teve reajuste 16, não houve pressão de compra. Tá? Então, ou seja, basicamente ela repassou custos represados. Tá? E se tivesse 5% de queda... É porque ela estava com um custo teve um custo mais baixo. Então, ponto. Não isso já estava no preço. Isso já estava no preço. Então, o que é importante para todos os tipos de distribuidor é o índice de revisão tarifária. Isso é o importante para ela. Então, isso daqui ele teria praticamente uma mudança significativa de preço pós revisões tarifárias. E isso quanto foi na Eletropaulo? Independente, mas ela foi mais ou menos 6%. Eu até não posso precisar, Sim. mas não foi... Em torno de, tudo bem. Em torno de. Isso foi bom? Era bom, mas só que o ponto você deveria mudar, ela muda. Então, o único fator que muda patamar de rentabilidade, de EBITDA, são os índices de revisão tarifária. Tá? Então, ela subiu um pouco, está em torno de seus 900 milhões de reais de EBITDA recorrentes, mas de uma empresa que ela tem que fazer investimentos mínimos de seus 600, 700 milhões de reais. Então, ou seja, sobra ainda muito pouco para os investidores após investimento e após pagamento de juros e despesas financeiras. Isso que você estava comentando até é um ponto interessante, né? Porque muitas vezes o investidor olha a revisão tarifária, como você falou, e acha que pode trazer puxar o papel ou trazer algum efeito, né? Seria o índice mesmo que tem que olhar. Sim. O índice da revisão. E, bom, no caso da Eletropaulo, então, fora. Né? Continua ainda fora, mas são empresas que a gente tem que ficar olhando cuidadosamente, que eu falei, ela praticamente está um valuation de stress, ou seja, quase de uma opção. Uma empresa, falando desse porte, que distribui para mais de 6 milhões de habitantes, ele tem um valor de mercado de pouco mais de 1 bilhão de reais, ou seja, é muito pouco. A dívida é alta, não? A dívida é alta. É por isso daqui. Então, é uma empresa que ela tem, vamos supor, 6 bi de dívida, 5 bi de dívida para 1 bi de equity. Então, tem 5 para 1. Normalmente é o inverso. Mas qualquer coisa é diferente. Isso está acontecendo, Paula. Exatamente. E Sérgio e Pedro, em várias empresas brasileiras, a Petrobras assim, com valor de mercado baixinho, mas dívida enorme, siderurgia, valor de mercado baixo, dívida enorme. Então tem que ficar muito atento, você, investidor que está nos ouvindo, que qualquer coisa diferente pode fazer o papel subir 10%, 15%. Porque o valor de mercado está muito baixo. É isso mesmo. A gente sempre faz exatamente esse tipo de paralelo com o caso da Petrobras, que é também 4 para 1. 4 de dívida e 1 para equity. Bom, vamos dar sequência. A gente, no último case aqui,
Taesa e Equatorial, ações que a gente pouco comenta também, né? E que costumam andar bem na Bolsa. Por que elas se diferenciam? São duas empresas que eu gosto muito. Né? Primeiro, para a Taesa, para aquele investidor do setor elétrico que gosta de previsibilidade de fluxo de caixa, a Taesa é excelente. Né? Eu acho que é a empresa assim, mais estável do ponto de vista de fluxo de caixa, que ela tem 100% de ativos de transmissão. Tá? E ativos de transmissão, ela tem receitas pré-definidas, que não variam de acordo com a quantidade de energia transportada. Né? Então, não depende se a demanda está crescendo 5% ou caindo 5%, ela vai ter a mesma receita. Tá? Então, Taesa, você pode ter uma previsibilidade de fluxo de caixa, tá? De lucros e de pagamento de dividendos. Então, se adequa bastante a esse momento de alta volatilidade. Tá? E segundo a Equatorial, é um caso, acho que, diferente. É uma empresa distribuidora, mas que constantemente ela está surpreendendo o mercado, com bons resultados. Tá? E enquanto que o Brasil estava tendo uma queda de demanda de 3% a 4% para a maioria das empresas, CEMIG, mesmo Copel, CPFL, Energias do Brasil, Light, tendo 3% a 4% de queda de demanda, a Equatorial teve um aumento de demanda de 2,8%. Uma das poucas empresas do Brasil que tiveram um aumento de demanda. Ela opera no Norte e Nordeste? Norte e Nordeste. Distribuidor. Estado do Maranhão e Estado do Pará. São duas. Então, esses aqui acho que ainda são regiões que tinham uma demanda reprimida na parte de energia elétrica. Tá? Então, enquanto que grande parte aqui dos consumidores da região sudeste já tem todo esse tipo de eletrodomésticos, refrigeradores, ar-condicionado, aparelhos eletrônicos, acho que ainda tinha essa demanda por aparelhos eletrônicos muito grande na região nordeste. Tá? Então, respondeu por esse aumento de demanda. E segundo ponto, para ela, eu acho bastante importante, pelo lado, apesar dela ter esse aumento de demanda, né, o que estava se imaginando olha, a demanda está aumentando e a tarifa está aumentando muito mais que a inflação, que começasse a ter um aumento de perdas, ou seja, as conexões ilegais. Tá? E depois o aumento de provisões para não pagamento das contas. Tá? São dois indicadores que não ocorreram no lado da Equatorial. Ou seja, eles têm um monitoramento muito grande por esse lado de conexões ilegais e de inadimplência. Então, ou seja, está tendo uma região com bom crescimento de demanda e controles operacionais assim, muito fortes por parte da empresa. Então, seriam duas ações interessantes no setor. Eu não posso dar recomendação de Equatorial, de Taesa, porque a gente não tem a cobertura. Tá? Mas eu acho que é um tipo de ação que se encaixa muito bem no perfil do investidor conservador. E da Equatorial, o nosso top pick setorial. Bom, eu ia te perguntar qual que seria a sua preferida, mas... Já falei. Mas então posso soltar mais uma aqui. Fora a Equatorial, nós temos também a STT, que são empresas que nós gostamos muito, que tem também essa previsibilidade de resultados, e tem mais upsides ainda em questão de reprecificação de energia a preços mais elevados. Tá? Também temos recomendação de compra para CESP e para Energias do Brasil. Bom, agora eu queria fazer, para finalizar essa parte de setor elétrico, eu queria fazer uma pergunta mais ampla do setor mesmo. Bastante analista, economista, tem falado que o momento é de incerteza, então provavelmente a Bolsa deve andar lateralizada até o final do ano. Visto isso, o setor elétrico de utilities tem sido bastante demandado, colocado como interessante para esse momento. Você concorda com isso? Essas empresas elas tendem a se beneficiar nesse cenário, principalmente porque seriam as que normalmente repassariam o valor da inflação e ganhariam também, né, com a inflação. Eu concordo, sim. Nós estamos recomendando, sim, que, é o que eu falei, são setores que as empresas são mais defensivas. Né? É bom deixar claro que o investidor que comprar setor elétrico, ele não vai ficar milionário. Ou seja, não são empresas, mesmo as que a gente tem recomendação de compra, que tem upside acima de 50%, 200%. Tá? São upsides aí que variam entre 20% a 30%. Tá? É que elas são boas pagadoras de dividendos. Então, elas se adequam mais a esse cenário de turbulência econômica. Tá? Provavelmente elas não vão estar defensivas. São né? ações defensivas. Tá? Mas por isso que nós estamos recomendando sim
a compra dela. Mas é um caso, como é que você viu? Falou lá de 6 empresas. Isso. Tá? A maior parte das empresas ela tem volatilidade, tem justificativo porque caíram. Então, ou seja, ainda continua sendo bastante importante estudar caso a caso. Não é uma compra Principalmente separada. porque foram ações bastante penalizadas por conta da Sim, ingerência do governo, sim, né? sim. Então, são ações defensivas, mas ao mesmo tempo tem um risco aí. Tem um né? risco. Então, acho que é bastante importante. Viram todas essas empresas aí que tiveram alguma justificativa por que elas tiveram altas ou quedas significativas aí. Ainda é bastante importante fazer o acompanhamento individual de cada uma das empresas. Bom, Tamashiro, obrigada. Você fica com a gente aqui ainda. Conde, você gostaria de fazer mais alguma Não, tá ótimo. colocação? Foi excelente. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Paulo. Bom, agora vamos continuar com o Conde, com o Gaudi aqui, dando sequência. A gente ainda tem mais um tempo aqui de programa. Vamos passar por Vale e Petrobras. Se der tempo, a gente passa mais por dois outros cases. Vamos começar com o Vale? Tudo bem. Bom, a situação da Vale não mudou muito desde o nosso último encontro, né? O risco de imagem para a Vale continua influenciando bastante o papel, né? Desde o acidente, dia 5, né, do 11, continua a ladeira abaixo. E para piorar, o preço do minério também continua a ladeira abaixo. Hoje caiu mais 1,8%, 44, está encostando nos $44. O que a gente tem de novo? O rio de lama virou mar de lama, né? No caso da Samarco, já entrou lá na região do Espírito Santo, no mar, né? Todas as dúvidas possíveis ainda continuam em relação a indenizações, a seguros, né? Nada novo foi divulgado. Quando a gente comentou da teleconferência da Vale sobre Samarco, o pessoal falou que eles fariam uma reunião com o pessoal de bonds, né? O bondholder, né? Para acalmar esse pessoal, porque o valor de face estava caindo, né, absurdamente, com risco. E o que eles passaram de novo, vamos dizer assim, do que foi dito, é que a Samarco ela pode voltar a operar as pelotizadoras, né, do Espírito Santo através de minério de terceiros. Vai ser da Vale, se vai ser enfim, minério para produzir a pelota e voltar a ter receita. Por enquanto, se sabe que ela gera uma receita com venda de energia, ou repasse da energia, né, que ela não vai usar, e também por logística, né, serviços que ela pode oferecer. Mas Germano ainda é uma questão que não se sabe se a barragem corre risco, né, eles estão fazendo todo o possível para amenizar isso, que não ocorra um novo acidente, seria terrível, mas eles podem tranquilizar o pessoal a respeito de poder voltar a operar. E volta aquela história que nós falamos, de que a sociedade vai decidir se a Samarco volta ou não. Mas eles poderiam voltar a operar rapidamente as pelotizadoras sem considerar o acidente de Mariana. Né? Então, que tenha isso, a BHP, que a gente leu aí recente que a BHP já cancelou até a festa de final de ano, né? E aí começam os rumores de que ela pode cancelar dividendo, o que pode também ser uma possibilidade, né, para a própria Vale, né? O mercado vai começar a enxergar possibilidades, porque ninguém sabe o tamanho das indenizações e os próprios gastos que a Vale vai ter. Bom, por enquanto é isso, a Vale continua no inferno astral dela, o setor de mineração como um todo, né, porque o preço do minério de ferro está ajustando. Na China saíram os dados de produção de aço mundial, né, o mundo reduziu 3,1%, que foi a mesma queda de produção da China. Na China, o que a gente está vendo é que o preço do aço cai justamente porque a demanda está fraca, né? A China não consegue mais vender bens de capital como antes, então ela começou a exportar aço a preço muito agressivo, né? Tanto que a nossa siderúrgica aqui, o governo criou a expectativa de criar medidas protecionistas. E vale isso, ainda não tem grandes informações e o papel sofre por essa indefinição. É um processo que vai... Samarco e minério, Isso vai dois pesos. minério, infelizmente, é China, né? O que a gente sempre falou, a China é que manda no preço do minério. E eles tiraram o pé do acelerador, conforme que possa cair mais, pode, né? O preço do petróleo mesmo, né? Parece que eles andam meio... Um gosta do outro, né? Porque agora o petróleo chegou a 40 e ela está a 44. Então, assim, os estoques da China estão se reduzindo. A partir do momento que alguma luz aparecer para retomada de produção, que eu acho que no curto prazo é difícil,
pode haver uma retomada de demanda e o preço subir um pouco. Mas, por enquanto, é isso. É um cenário de demanda apertada, preços apertados para minério de ferro e, consequentemente, a Vale, com esse inferno austral do Ocidente, acaba afetando o papel. Porque a gente viu desde lá o papel só caiu, né? Então também é uma ação para ficar de fora. Ficar fora, por enquanto, até ter mais clareza, né? Acho que isso é importante. Bom, vamos passar agora para a Petrobras. Empresa, no final da semana passada, saiu o rumor de que o governo pudesse fazer um aporte de capital na empresa. Acabou puxando os ADRs na sexta, puxa hoje a própria ação, que sobe apesar da queda do preço do petróleo, né? O que você acha da Petrobras? Então, essa notícia de uma potencial capitalização via esse instrumento híbrido é a primeira boa notícia desde que a Dilma tomou posse dia 1 de janeiro de 2011. A Dilma, só para o pessoal entender por que o governo teria que ajudar a Petrobras, a Dilma, quando tomou posse, a dívida líquida da Petrobras era 60 bilhões de reais. E ela fechou agora em 405 bilhões de reais a dívida líquida e 500 bilhões de dívida bruta. A companhia está extremamente endividada e ela está com os índices que medem a capacidade de pagamento em nível preocupante. Ela está em 5 vezes a dívida líquida em relação ao que ela gera num ano, e tem gente fazendo conta e achando que ela não vai ter dinheiro para investir e pagar dívida nos próximos 1, 2 anos. Então, finalmente, de novo, o governo, pela primeira vez, está pensando em fazer uma coisa boa para a Petrobras. Porque a gente precisa lembrar que na capitalização de 2010, o governo não botou dinheiro. Quem botou foi o acionista minoritário, e ele foi muito esperto. Ele entrou com barris que estão lá a 7 mil metros lá embaixo. Quer dizer, aí é fácil, né? Você entra com barris, é que nem eu entrar com terreno que a minha mãe tem cruzeiro no interior. Ninguém quer, é difícil tirar, e a gente entrou com dinheiro. Lembrando que foi feito em torno de R$26. Então foi a primeira vez que o governo pensou em uma coisa boa. Isso daí entraria, na visão de contadores especializados, entraria como um aumento de capital futuro no patrimônio líquido. Então, entra o dinheiro, entra aqui no patrimônio e vai para o caixa. Lá na frente, o governo poderia emitir ações para transformar esse dinheiro em ações. Então, a boa notícia é que entraria, porque a gente não sabe se vai acontecer um estudo, entraria dinheiro no caixa da empresa sem aumentar a dívida e sem emitir ações. Então, o mercado está correto de estar comprando a ação, sem dizer que uma ação que vale R$ 7,80, R$ 8 subir 200 centavos, que não é uma super coisa. Mas é uma notícia positiva e faz com que a gente esqueça $40 de petróleo. Porque, vamos combinar, o petróleo cair de 41 para 40 é importante para a Exxon, é importante para a Shell, mas para a Petrobras não faz muita diferença. A gente não reajusta o preço da gasolina e diesel toda hora. É ruim para a nafta, para a querosene de avião, que pode cair, e isso é reajustado todo mês. Então, a notícia, resumindo, a notícia é positiva, só que tem essa preocupação. Será que a companhia está tão mal que precisa dar dinheiro para ela, porque ela não está conseguindo no dia a dia pagar fornecedores, pagar os investimentos que ela está fazendo? Então tem esse lado negativo. Mas o lado positivo, de novo, é que pela primeira vez o governo estaria fazendo uma coisa de boa para a companhia. E o ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, negou, assim, em partes negou esse rumor, né? Falou que a Petrobras não necessitaria de um aporte de capital. Mesmo assim, o mercado não está comprando muita ideia. Um ministro da Fazenda responsável e fiscalista como ele
teria com certeza essa atitude que ele teve. Por quê? Porque o dinheiro não nasce na terra. Então esse dinheiro, vamos supor que seja 50 bilhões de reais, ele vai ter que sair de algum lugar. E esse lugar é aumentar a dívida bruta do Brasil. E como todo mundo sabe, o momento é ruim. Um dos motivos que as agências de risco rebaixaram o Brasil é o aumento da dívida bruta. Então ele tem que ser contra. Ele vai tentar, mas como ele hoje não está tão forte no governo, e talvez até saia no fim do ano, que nem você falou, o pessoal nem está ligando e está comprando papel. Você estava comentando da dívida da Petrobras. Na semana passada mesmo a gente soltou uma matéria da Bloomberg falando da matemática duvidosa da dívida da Petrobras. 24 bilhões em 24 meses, né? Seria essa equação que a empresa teria que pagar com os juros da dívida que estão rolando. Sim, e ela gera um EBITDA de 15 em 3 meses, 5 por mês. Só que tem os investimentos que, de novo, são muito altos. Aquela redução que eles anunciaram foi quase cosmética, porque eles fizeram uma pegadinha, eles anunciaram em dólar, e você bota um dólar mais baixo, então a situação é preocupante. Mas o papel só para terminar o comprar ou vender de Petrobras, a gente tem uma venda estrutural, a gente vem aqui desde sempre fala venda Petrobras, e está indo bem, veio de 13 para quase 7. A gente vê que a R$7 muitos investidores entram, parece até que é um piso, mas a notícia é boa. Uma companhia que hoje vale 80 bi, 90 bi, se entrar 50 bi, 30 bi, é um bom dinheiro. Então o papel deve subir. Então a venda passou para compra? Não, a gente não mudou, a gente tem uma recomendação estrutural de venda, a gente não vai mudar até ter alguma confirmação, mas a gente está avisando os investidores. O papel pode continuar subindo, mas tem o risco. Se daqui a 3 dias falarem que o estudo é só um estudo e não vai ter de jeito nenhum, o papel devolve tudo. Bom, vamos para o último caso aqui. Vamos falar de siderúrgicas. O Gaudi chegou a comentar um pouco. Semana passada o governo... Surgiu rumores de que o governo pudesse anunciar, e depois, né, que eles acabaram até comentando que pode sair isso mesmo, uma ajuda para o setor siderúrgico, aumentando os impostos da importação de aço para proteger as siderúrgicas brasileiras. Os papéis dispararam semana passada, a CSN subindo aí na casa de 17% em um dia, os Minas também, e depois Gerdau correndo atrás. Vamos falar dessas 3, mas eu queria separar também a metalúrgica Gerdau, aí a gente fala dela separadamente, aí o Conde comenta dela. Bom, vamos falar sobre quarta e quinta-feira as ações tiveram altamente muito expressivas, siderúrgicas, né? Com uma notícia na mídia de que o governo estaria estudando medidas protecionistas, né? Para tentar ajudar o setor que está numa situação muito complicada, né? Muito endividados, a demanda arrefeceu muito forte. Agora, o grande detalhe é que quando você olha os números até do Aço Brasil, né, Instituto, o Brasil importou, janeiro a outubro, 3 milhões de toneladas, né? Contra 3 milhões e meio do mesmo período do ano passado, ou seja, reduziu a importação. E esse aço vem pelas divisas do Brasil, né? Paraguai, Uruguai, né? Se ele é chinês, se ele é turco, eu não sei. Ele vem como normalmente entra, né? Porque é divisa de país. E quando você pega a exportação, o Brasil aumentou a exportação de 7, 8 milhões de toneladas lá atrás, né, no mesmo período, para 11,5 milhões de toneladas. Ou seja, teoricamente, o Brasil está importando menos e exportando mais porque a demanda aqui arrefeceu, né? Então cai tanto a importação como a exportação. Então é o tipo da medida que ela serve como um consolo, ou vamos dizer assim, vamos tentar evitar que aconteça, como eu falei agora da China, tentar colocar aço mais agressivamente, mas no caso do Brasil não tem demanda, né? O detalhe é esse. Então por que subiram esses papéis se a notícia em si ela não é tão forte? Basicamente porque esses papéis, diante de um cenário tão ruim, vamos dizer assim, o pessoal adotou esses papéis para alugar e vender, né? O squeeze, o famoso squeeze. Qualquer notícia positiva, o papel sobe 2%,
o vendido corre para refazer, inverter a situação, e isso acaba alimentando uma bola de neve. Aconteceu quarta, aconteceu quinta, e hoje acontece a devolução, né? Os papéis estão devolvendo tudo, porque por mais que se faça isso, até saiu de cena, né? O próprio ministro Levi, né? Ele falou, olha, se a gente vai proteger um setor, por que não proteger todos, né? Então, mas se você olhar a essência da notícia, ela pouco altera a situação da siderúrgica do Brasil, que é interno, é um problema de demanda interno, é um problema da crise, onde as siderúrgicas não tem o que fazer, vai aumentar a exportação para um ambiente externo que também tem excesso, né, e está sendo afetado justamente pela China colocar aço mais barato. Então, assim, a gente continua, no caso de CSN e Uzi Minas, sugerindo ficar fora desses papéis mesmo. O Gerdau tem um aspecto dela, Gerdau seria manter, né, porque ela tem nos Estados Unidos que está crescendo, onde ela tem uma base interessante. E a Goal, que é Gerdau, né, o Flávio vai falar um pouco, ele teve essa operação especial e ele fez um estudo mais profundo, né, do que eu, né? E agora do setor siderúrgico, seria também novamente o governo colocando a mão ali no setor que ele quer proteger, né? Tantas montadoras, tantas empresas ligadas ao aço demitindo, parando produção, também seria uma forma do governo proteger. Tentar proteger, porque vire o caso da Uzi Minas, ela está parando a fase primária em Cubatão, né? Então ela vai deixar de produzir o aço ali, né? Fazer a placa. Isso tudo vai gerar um desemprego terrível em Cubatão, né? Porque Cubatão vive em volta da usina, né? Então, se fala em 8 mil perdas de cargos, fora o impacto que você vai ter no comércio e tudo, que todos vivem em função daquilo. E aí começa a entrar a questão de sindicato, entrando em cima e acaba. Então fica essa história toda. E todas as siderúrgicas estão passando por esse estresse, né? CSN, no caso dos Minas é o mais gritante, CSN, e no mundo todo, né? Todo o setor siderúrgico está passando por esse momento fraco, né, de contaminação. Bom, agora vamos comentar o caso de Metalúrgica Gerdau. A empresa anunciou no finalzinho de outubro, se eu não me engano, a oferta de ações. Também é uma empresa super endividada. O único caixa que ela recebe é de dividendos da Gerdau, né? Ela é uma holding da Gerdau. E a expectativa do mercado é que ela não fosse conseguir pagar essa dívida dela em cima dos dividendos recebidos pela Gerdau. Então, por isso ela acabou anunciando também essa oferta de ações. Queria que você comentasse um pouco esse caso. Desde que ela anunciou a oferta, o papel vem caindo bastante. Então, ela anunciou a oferta, como você falou, no fim do mês, dia 28 de outubro, a 2,56 a PN, e aí veio caindo. Na véspera chegou a 2,29. Até a gente fez uma recomendação de compra que deu errada, porque a gente pensou, 2,29 já está baixo, amanhã que eu digo, dia 17, vai ter o aumento de capital, só para acionista, para quem já é acionista, e aí o pessoal vai subscrever a 2,29, no dia seguinte o papel vai subir para 2,35 e resolver o problema da Gerdau, porque ia entrar 1 bilhão no caixa e aquela dívida de 2 bilhões e 200 e a dívida líquida ia ficar reduzida para 1 bilhão e 200 e a vida dela ia ficar boa. O que aconteceu? Os acionistas da Metalúrgica Gerdau estão muito bravos com os controladores. Então tem o Guepardo, tem mais um asset independente brigando com eles. E esse pessoal e outros acionistas minoritários precisavam colocar mais dinheiro, esse 1 bilhão de reais. Aí esse pessoal virou e falou, 2,29, tudo bem, o papel pode valer 2,35, 2,40, mas eu já perdi tanto esse ano, o papel está caindo 80. Está na mínima histórica, no ano, na mínima histórica, que eu vou querer bem menos para ter algum ganhozinho. Aí saiu a 1,80, que é um preço muito baixo. Aí o pessoal subscreveu a 1,80,
papel foi a 2,09 e no dia seguinte 2,05. Então quem comprou em 80, que é só quem já era acionista, pôde vender a 2,05 e ter um ganho pequenininho. Aí você pensa, pô, mas que cara sortudo. Não é sortudo, porque caiu 80 no ano. Quer dizer, caiu 80 e está recuperando 12, 13, 14, pô, continua perdendo 65 no ano. Então deu errado por causa disso. E tem uma casa, eu acho que foi o Credit Suisse, que questionou, virou e falou, mesmo com aumento de capital de 900 milhões, os dividendos da Gerdau podem não ser suficientes para pagar mesmo essa dívida que cai em 1 bilhão. E uma parte dessa dívida pode ir para alguns credores especiais. Então, mesmo com aumento de capital, o pessoal não está satisfeito com tudo que vem acontecendo na metalúrgica Gerdau. E a Gerdau SA, a GGBR, deveria sofrer, mas por conta do short squeeze que o Pedro falou, ela até deu uma subidinha no período. Mas é engraçado, o desconto da metalúrgica Gerdau está muito alto. Alguma hora isso daí vai ter que mudar, porque o quanto a metalúrgica Gerdau tem da Gerdau SA deveria valer hoje uns 40% acima do que está. Um desconto médio de hold é 20%, 15%, quando você confia muito na empresa, o Itaú cai para 10%, mas 40% você está comprando a Gerdau, a GGBR, a Gerdau SA, com desconto de 40%. Mas deu errado a recomendação. E, bom, vocês mantêm a compra? A gente manteve a compra porque a gente acha que pode, ao longo... Vai ter que corrigir. Vai ter alguma correção. Agora, isso para quem tem paciência. Para quem não tem paciência e gosta do giro curto, realiza o prejuízo e vai para outro papel. Por exemplo, os que o Sérgio falou em energia elétrica. Bom, eu gostaria de... Só tá bom. Eu queria pegar a palavra um pouquinho. Já vai Claro, acabar? não pode Vai ir. acabar? Eu só queria conversar com o pessoal, com o pessoal que está participando aqui do Comprar e Vender. Só para falar um pouco do Otiscol, a nossa consultoria ela iniciou no começo desse ano, oferecendo gratuitamente nossos estudos, nossas recomendações, e agora a gente vai entrar numa nova fase, uma fase de expansão, e a gente está convidando todos, as pessoas que gostam, que nos leem, que nos acompanham. É uma fase onde a gente vai cobrar um valor muito irrisório para ter acesso ao nosso site. A gente pretende, a partir de agora, criar uma nova fase da consultoria, onde a gente pretende trazer novos analistas, criar novos produtos, e a gente está oferecendo uma cortesia a partir de hoje, quem quiser entrar no nosso site, ele vai pagar uma quantia de R$70, é um preço bem promocional, tá? R$70, se a gente pegar no mês, 20 dias úteis, R$3,50 é um cafezinho. Então, assim, a gente está com isso, startando a nova fase, e a gente está convidando a todos vocês que queiram participar desse projeto, dessa nova fase, que venham com a gente. E é isso, muito obrigado. Boa. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Gaudi, Tamashiro, Conde. Bom, ficamos por aqui com mais um Comprar e Vender. Espero que as dicas, sugestões e análises sejam úteis para vocês. E espero a todos na semana que vem. Muito obrigada. Até mais. Obrigado.